Uhum. Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui com Ana Paula para falarmos um pouquinho a respeito de o papel estratégico da controladoria no negócio jurídico. Novamente recebo a Flávia aqui e a Ana Paula nessa terça-feira, que é uma segunda praticamente para todo mundo, né? Devido ao feriado, a gente acaba tendo essa correria toda aí do dia a dia. Mas vamos fazer esse bate-papo aqui descontraído, dar seguimento aí ao nosso projeto do Live Talks, né, a respeito de profissão controller, e vou abrir a palavra agora para que a Flávia se apresente para nós rapidamente, para que a gente possa dar a palavra para Ana Paula. Obrigada mais uma vez. Bom, eu sou coach, advogada e consultora na área de desenvolvimento humano na advocacia. Já atuo como consultora em gestão jurídica há 15 anos. Atualmente residindo em Portugal, então com uma atuação 100% virtual e tendo a satisfação de participar desse projeto aí de Live Talks sobre profissão controller. É isso. Ana Paula, se apresente para nós, conte um pouquinho sobre você. Bom, eu sou consultora, eu trabalho com gestão jurídica há alguns anos, conheci a Camille atuando nos escritórios aí, nas viagens, né, Camille? Super profissional. Agradeço muito o convite da Camille, da Flávia, que eu conheci há pouco. E quero falar para vocês hoje sobre gestão estratégica da controladoria. Tá, então conte para nós, já que a gente vai dar esse início aí nessa conversa, como que funciona realmente no dia a dia da advocacia, para a gente poder fazer um peso, uma diferença entre o dia a dia e o que funciona na consultoria. Qual é o reflexo do papel estratégico na controladoria? Muito bom. Bom, a controladoria, ao contrário do que os advogados pensam, ela não é apenas um setor de apoio dos advogados, um setor que faz protocolos, emissão de guias, toda a parte administrativa. Ela deve ser encarada como um setor estratégico do escritório. Por quê? Na prática, como é que funciona? Nenhuma decisão deve ser tomada antes de se consultar a controladoria. Eu preciso trocar o meu carro. Eu vou lá na agência e simplesmente troco o meu carro? Não, não funciona assim. Eu preciso consultar se eu vou pagar esse carro à vista, ou se essa parcela do carro cabe no meu bolso. Eu preciso consultar números. A mesma coisa na advocacia. Para qualquer ação que o escritório faça, independente do tamanho dele, ele precisa tomar essa iniciativa com base em dados. E quais são esses dados e quem vai fornecer isso para mim? É um setor de controladoria jurídica. Por isso que a gente diz que é um setor estratégico do escritório. Então, em linhas gerais, a controladoria serve para um mapeamento de ações, para eu verificar quais são as ações que eu tenho no escritório. Vamos supor que eu quero mudar a área de atuação, eu quero acrescentar uma nova área de atuação no meu escritório. Eu preciso analisar isso com base nas ações que eu tenho. E aí, Camille, nesses anos de consultoria que a gente tem, é bem comum a gente se deparar com escritórios que às vezes nem sabe quantas ações tem. Eles têm uma expectativa. Eu atendi o ano retrasado uma advogada de Guarapuava, ela achou que tinha 3.000 ações, quando na verdade ela tinha 1.400. Então, às vezes a pessoa não faz ideia nem do próprio volume de ações que ela tem no escritório. Então, a controladoria, ela impacta em vários setores, também na gestão de pessoas. Eu consigo monitorar
a produtividade ou desempenho também de cada advogado, de cada colaborador. Eu consigo também pulverizar quando um profissional ele está com muito prazos, muito processo, eu consigo pulverizar isso de uma forma que seja equilibrado entre os profissionais de setores ou mesmo do mesmo setor ou setores diferentes. Então, eu consigo muitas informações, inclusive fidelizar cliente. Então, vamos lá. Ela impacta na tomada de decisões, ela impacta na fidelização de cliente. Como fidelização de cliente? A partir do momento que eu tenho dados concretos de andamento processuais, êxitos, acordos firmados, eu consigo fornecer para o meu cliente essas informações antes que ele me peça. Às vezes é comum, o cliente já está na porta do teu escritório com a sentença na mão e você nem saber. E isso é muito constrangedor para o advogado e causa um impacto muito negativo na imagem do teu escritório perante o teu cliente. Então, o setor de controladoria também dá esse aporte nessa questão. Então, quando você informa para o cliente que já saiu a sentença dele, se vai recorrer ou não, ou o processo dele andou, você passa um relatório mensal, quinzenal, isso vai muito de cada cliente, você fideliza o seu cliente. Vocês querem colocar alguma consideração a respeito do que eu falei? Então, eu gosto muito quando eu venho, meu início na área de... Travou. Será que foi para todo mundo? Será que foi para mim? Ah, não, é dela. Acho que foi só... Vamos esperar 1 minuto, vai que volta. Uhum. Não, mas é exatamente isso, né? Vamos dar brecha para a gente não ficar em silêncio. Essa parte constrangedora da controladoria, né? Quando a gente se depara com um cliente tendo mais informações do que nós, é realmente um impacto muito expressivo em todo o escritório, né? Porque a gente tem que estar dentro daquela informação do processo, sabendo o que está acontecendo, como que realmente está a ação ativa, né? Através do levantamento, se o levantamento está funcionando, qual que é o formato de levantamento, como que são, a medida como essa ação está caminhando. E à medida que aumenta a quantidade de processos, é mais fácil com que eu, né, tenha a perda de controle dessas informações em decorrência do excesso do volume ali, a não ser que eu tenha realmente uma gestão adequada dessas informações para que elas possam ser asseguradas de acordo com o que tem que ser feito nessa movimentação que a gente fala, né? Nesse papel estratégico que a controladoria tem. Então, retomou. Aí, está ouvindo todo mundo? Estou ouvindo. Então, pode dar continuidade. Eu já comecei aqui a falar. Obrigada. Pode seguir. Bom, e aí quando eu vejo alguém falar, né, de trazer de forma tão prática, assim, porque às vezes a gente vê muito discurso sobre o papel, sobre é importante, mas a gente vê muitas vezes umas implementações muito superficiais mesmo. E a área de gestão de pessoas e desenvolvimento humano precisa, porque quantas vezes eu chego no escritório, o que os sócios querem saber, o que os gestores querem saber. Mas eu tenho muita equipe, eu tenho pouca equipe, eu tenho as pessoas certas e eu não tenho como falar sem saber como funciona e sem ter essas informações de produtividade, sem ter esses indicadores de desempenho, que é possível só quando eu tenho uma gestão da informação, quando eu tenho uma controladoria que funciona nesse sentido. Às vezes, em áreas, tinham conflitos, eu tinha que resolver conflitos de equipe que, mas eu tenho a impressão que eu trabalho mais que os outros, ok, mas vocês têm um controle, não só um controle da quantidade, mas da complexidade dos trabalhos que são distribuídos, não temos. E isso, aonde que a gente consegue fazer isso? Qual é a área que consegue proporcionar essas informações de maneira credível, fiável?
é a controladoria. Então, eu gosto muito de falar que a controladoria, ela proporciona uma gestão da qualidade do risco. Porque é isso que ela faz. Você consegue saber se você tem qualidade, você consegue gerir a qualidade e gerir o risco. Você consegue evitar. E aí, claro, né? Você fazendo isso tudo internamente, você consegue proporcionar para o cliente, que a Ana Paula falou tão bem aqui, e que também a gente sabe que não é uma realidade. Que muitas vezes os relatórios acabam sendo... Ela trouxe essa questão do cliente estar ali na porta, né? Às vezes com a informação na sua frente. A importância das informações internas. Então, tanto ali, às vezes, um cliente, quando a gente trabalha com um cliente pessoa física, que acaba tendo um contato, gosta de, às vezes, de ligar para o escritório para saber se você faz essa gestão da informação, se tem os andamentos internos, ele acha que você fez uma reunião para conversar sobre o assunto dele, na verdade é uma questão de quê? De gestão da informação, que é proporcionada pela controladoria, por toda a engrenagem que a controladoria proporciona que funcione dentro do escritório. Por outro lado, eu tenho um cliente empresarial, eu consigo mostrar para ele as maiores demandas que ele tem, eu consigo mostrar para ele, trazer um parecer preventivo, eu consigo, inclusive, e eu tenho um cliente num trabalho assim, fazer uma transição de uma advocacia contenciosa para uma advocacia consultiva por meio das informações, né? Ou seja, por meio desse papel estratégico da controladoria para o negócio. Eu vou de novo. Aqui que tá chovendo, a internet que tá falhando por lá. Mas é justamente isso, a gente trazer esse lado preventivo, né? Mostrar quais são as vertentes. Ana Paula, você também travou? Que daí fui eu. Mas quando a gente olha sobre a ótica de gestão de pessoas, o que produz 50 faz uma audiência com excelência, ele tem um bom relacionamento com a equipe, ele atende bem o meu cliente. Então, a gente tem que olhar as variantes. Então, nisso, a controladoria pode te dar uma informação, mas não é taxativa. Na tomada de decisões, como a doutora Flávia bem falou, na questão de transição, inclusive, ela citou um cliente que ela tem, que saiu do contencioso para o consultivo. É muito importante você tomar essa decisão com base em números, com base o mais objetivo possível, e não subjetivo. Eu tenho poucos números. Como eu disse, tem clientes que não sabem exatamente a quantidade de processos que eles têm. Então, você precisa fazer essa transição, não pode ser de sopetão. Isso aí tem que ser pensado, isso tem que ser planejado, ele passa por um planejamento estratégico, por toda uma elaboração para você fazer essa mudança de chave, né, doutora? Doutora Camille, quer colocar uma consideração? Não, estou ouvindo. Não, a gente tem que ter mesmo essa estruturação, essa conexão entre as partes, né? Apresentar, geralmente o que acontece é essa confusão desses dados e não trazer essa precisão. Hoje, eu sempre digo, a tecnologia ela trouxe muito acesso e muita facilidade para nós, mas o acesso que o cliente tem ao processo hoje é muito diferente do que a gente tinha antes de 2012 com o processo eletrônico. Então, a instrução que ele tem, né, a acessibilidade que ele tem era muito diferente. E hoje ele tem tudo, então qualquer informação hoje que você lance, não pode ser qualquer uma, porque um simples decurso de prazo da outra parte que seja apresentado num relatório pode gerar um caos, porque ele vai acreditar que você
provocou esse decurso, né? Que ele acabou perdendo uma oportunidade e tudo mais, era o direito dele, e até você resolver essa situação acaba gerando um conflito muito maior. E sempre trabalhar na forma preventiva, né? Principalmente quando a gente está falando dessa questão de gestão de risco, é sempre o preventivo, né? Cada vez mais, desde que a gente entrou na Revolução 4.0 em diante, o trabalho preventivo do risco, ele vem com mais foco, né? Vamos falar do empresário, o que o empresário ele busca? Ele quer minimizar o prejuízo que ele tem, né? As ações que ele tem. Hoje a gente não quer mais ter uma quantidade de volume. Quero ter grandes demandas, quanto mais processo, mais enrolar, melhor fica e um dia eu pago lá na frente e a gente resolve. Hoje é o contrário, eles querem o quanto menos possível e sempre trabalhar prevenindo a isso. Então, se a gente tiver esse olhar estratégico das ações, de tudo que acontece dentro do escritório, nós conseguimos apresentar isso tudo de uma forma mais abrangente a eles, de forma segura, sem que nenhuma informação seja alocada de forma equivocada dentro desse sistema. Aproveitando o que a doutora Camille falou, e isso é muito verdade, que a gente percebe isso nas consultorias, é que não basta ter informação, é preciso saber como trabalhar. Eu tenho um setor estratégico no meu escritório, eu tenho um setor de controladoria, eu tenho uma pessoa que envia relatórios para o meu cliente, mas essa pessoa não está preparada. Ela pega simplesmente, faz o push, pega lá do Projude e manda para o meu cliente. Aí lá tem palavras escritas assim, concluso, decurso de prazo. Qual é o impacto que isso vai dar para o meu cliente? Muito pior e muito mais negativo, vai demandar ele ficar ligando para o meu escritório, desesperado com esse decurso de prazo, e às vezes é uma bobagem. Então, essa informação, ela precisa ser tratada, esse relatório de informação que eu vou enviar para o meu cliente, ela precisa ser revisto, analisado, tem que colocar palavras acessíveis, evitar esses termos de decurso de prazo, porque nós advogados, sabemos que às vezes um decurso de prazo não necessariamente é uma perda de prazo, né? Uma perda de prazo. Então, essas informações precisam ser tratadas. Um setor de controladoria redondinho, bem implementado, com software bom, parametrizado, que não basta adquirir, isso aí também é outra coisa, não basta adquirir um software, precisa parametrizar, como a doutora Camille faz nos escritórios que ela atende, parametrizar, o fluxo de trabalho precisa ser desenhado. Mas, uma coisa interessante que a doutora Camille colocou nessa última conversa, foi a questão dos valores, que às vezes o advogado, ele pensa que muito é mais, e não necessariamente. Eu posso ter lá 5.000 ações e não está ganhando dinheiro. Eu posso ter 300 e está ganhando dinheiro. Então, como é que eu sei que eu estou ganhando dinheiro? Hoje, a grande parte dos escritórios acham que sabem, mas o setor de controladoria também serve para isso. Inclusive, para a gente poder formular, verificar se aquele contrato, se aquele cliente está dando retorno ou não. Quero compartilhar com vocês uma cliente que eu tive, que nós fizemos um mapeamento no escritório dela, escritório de muitos anos, e o que ela mais tinha, depois de implementada a controladoria, o que ela mais tinha no escritório eram ações de execução, ação de risco, ou seja, ela receberia ao final, se houver êxito, né? Ou seja, ela estava pagando para trabalhar. Porque a gente sabe que por mais que o processo esteja mais célere, agora com o processo virtual, mas ainda assim pode se levar alguns anos. E todo mês você tem a sua conta, o custo fixo do seu escritório, seus funcionários, ainda que seja só você, ainda que seja uma realidade no escritório pequeno. A controladoria é para um escritório pequeno? Sim. Às vezes o próprio controle é você mesmo, ou a tua secretária, ou o teu estagiário. Mas é importante que você implemente uma controladoria independente do tamanho do seu escritório. Quanto maior o escritório, mais cresce o escritório, maiores também são os problemas. Isso. Então, a controladoria, além de tudo que elas já falaram, que a doutora Flávia falou, que impacta
na gestão de pessoas, que a Camille falou, na questão do contrato de honorários, relatório de informações, ela também ajuda no mapeamento de ações, no contrato de honorários, você verificar se aquele cliente está valendo a pena ou não. Então, você consegue mensurar isso aí. E o complicado, que a Flávia pode até abordar mais para a gente, é que a própria equipe, às vezes, acaba sabotando esse plano estratégico. Como se ter essa estrutura dentro do escritório, ter isso devidamente organizado, vá restringir alguma função dele ou vá impossibilitar o cumprimento dele, o crescimento dele, justamente pela ausência de conhecimento do que efetivamente é a controladoria, que a gente precisa de uma gestão, né? E eu sempre fico batendo muito nessa questão da gestão administrativa, né, equiparando ao administrativo mesmo, que vem para dentro da controladoria, mas ele está lidando com uma gestão de processos e tudo mais, para que eles tentem entender que da mesma forma que eu tenho uma gestão administrativa, eu vou ter uma gestão de processos. Do mesmo jeito que eu preciso ter o controle de um caixa, eu preciso ter o controle de processos. Como que esse processo está movimentando? A maioria não sabe como que o processo está movimentando, que o processo está arquivado. Eu tenho 5.000 ações, como a própria Ana Paula comentou, mas não visualiza isso. E a própria equipe acaba fazendo esse desfalque no sistema, né, na movimentação do plano estratégico. Eu acho que essa visão, a visão tem que ser estratégica. E aí as ações também têm que ser estratégicas. Senão, o que vai acontecer? Senão é justamente aquilo. Lá, o relatório vai ser simplesmente puxar algo do sistema, sem otimização, sem parametrização, sem nada. Puxa aquilo que está no sistema e envia para o cliente. O que vai acontecer? Ele vai me ligar. Se ele realmente, né, se ele quer mesmo saber, ter uma informação em relação à empresa dele, o processo dele, enfim, ele vai ligar. Aquele relatório ele não é suficiente. Aquele relatório é para o meu trabalho. Né? Então, o que acontece? E eu falo assim, o que o cliente quer saber? O que eu... E a gente tem que ir sentar do outro lado, né? O que o cliente quer saber? O que eu, como cliente, quero saber? Bom, eu quero saber o que você tem feito para mim. Vamos pensar aí num cliente de partido, né? O que você fez para mim nesse mês? O que você esteve trabalhando? Toda a organização da controladoria permite trazer essas informações. Segundo, eu quero saber quanto tempo demora para encerrar o que eu tenho em andamento. E eu quero saber em que ponto que eu estou. Então, por exemplo, se eu tenho uma visão estratégica, se eu tenho uma controladoria que faz essa análise das informações, também não é só emitir relatório e jogar para advogado, jogar para sócio, tudo, o que eu vou pegar? Primeiro, eu trabalho em relatórios personalizados, e o que eu vou fazer? Eu posso criar uma linha do tempo para o meu cliente. Não sei se de todos os casos, não, talvez aqueles que são mais importantes, e mostrar para ele, olha, aquela questão de falar a linguagem dele. O processo, né, esse processo seu, ele tem essas possibilidades. Dá um fluxograma processual para ele. Você está aqui, uma linha do tempo, nesse momento, né? Ele sabe que ele está... E aí você pode colocar ali até com previsão, né? De tanto, mais ou menos. Mas para ele ter uma visão, poxa, eu estou no meio do caminho. Se ele está vendo, se visualmente ele consegue perceber que ele está no meio do caminho, aí ele tem uma... Bom, isso aqui eu não preciso me preocupar agora. Foram 2 anos, aí ele joga ali, vai mais 2 anos. E o que eu estou fazendo para ele? Então, quando eu também faço essa análise do que ele tem, do andamento, com um olhar que ele não tem, mas que eu tenho, aí eu venho com pareceres, aí eu venho com o que ele quer saber. Aí ele vai perceber que eu estou me preocupando com o negócio dele, com o caso dele, com a situação dele, de uma forma, ou seja, o que eu estou fazendo? Aí eu não preciso ser um advogado que fica ali esticando o processo para mostrar que eu estou trabalhando. Pelo contrário, eu sou o advogado que vai trabalhar com as informações que vão me antecipar e que vou assessorá-lo para que aquilo não aconteça mais,
para mostrar qual que é o melhor momento, de repente, sim, de fazer um acordo, se for o caso, mas porque eu fiz uma análise das informações. Então, eu acho que muitas vezes joga-se muito para o cliente, né? Manda aquele relatório de qualquer jeito. Com 1 milhão de informações que ele vai ficar muito ocupado, não vai entender nada. E esse é o papel estratégico, esse é o meu papel. E aí tem coisas do dia a dia também, por exemplo, eu vou trazer uma coisa muito básica, feriado, né? Uma realidade agora. A controladoria, trabalhando com prazos internos, ela consegue fazer o quê? Trabalhar de forma estratégica para não gerar uma sobrecarga. Ela consegue saber quantos prazos, e não estou falando só de prazo processual, estou falando de trabalhar estabelecendo prazo para, enfim, para tudo, trabalhando tarefas com tudo. Também, né? Eu tenho alguém para entrar em contato, eu não preciso ter necessariamente, eu me organizo para cumprir aquilo, não vou deixar aquela tarefa se estender eternamente. O que eu consigo perceber? Aí entra novamente, o que é ser estratégico? Ser estratégico é saber que tenho tantos prazos que vencem em tais dias e que teremos um feriado na segunda. Qual o impacto desse feriado segunda-feira em relação aos prazos que vencem? Em relação à quantidade de protocolo que eu tenho que fazer? Dependendo da quantidade de processos que eu estou gerenciando. A controladoria se antecipa. A controladoria já vai na equipe e já conversa. Prazos internos. A equipe não cumpre. Outra vez, papel estratégico. Cada um é responsável pelo seu, cada um é responsável pelo seu. Mas é a controladoria que vai mostrar para os gestores, para os coordenadores de área, olha, essa equipe, ou isso aqui não está funcionando, ou o prazo interno que nós colocamos não funciona para ninguém. Será que não foi um prazo interno muito curto? Isso é uma análise estratégica. E o que a gente vê? Muitas vezes reclama, não adianta colocar prazo interno aqui, não funciona, ninguém cumpre, porque não tem esse trabalho estratégico. Então, quer dizer, aí sim, aí não se torna nem um apoio, se torna simplesmente operacional, o cara crachá, pá, e ainda com grande chance de erros. Às vezes ainda atrapalha ao invés de ajudar. Então, a visão estratégica influencia em tudo, né? Influencia nisso aí. Eu já vi controladoria que era isso. Vai ter feriado, isso aqui. Já sabia que quando voltasse, se deixasse tudo para depois, ia ser uma confusão. E aí a equipe precisa entender isso, que vai fazer diferença na rotina daquele que faz o protocolo, que vai fazer diferença para quem tem que atender o cliente, que vai fazer diferença para toda a equipe ter uma visão estratégica, trabalhar com esses... E isso é o gostoso. E aí passa a ser, poxa vida, é muito gostoso, porque a gente começa a trabalhar com algo que tem uma produção intelectual, que tem um desenvolvimento. A gente começa a perceber que eu consigo fazer um trabalho de equipe diferenciado, que eu consigo criar soluções, mas todos entendendo o que é essa controladoria. Então, eu acho que esse papel estratégico efetivamente tem que começar com a visão do que é estratégico e com a visão do potencial de uma controladoria. Né? Não é só contrata alguém, coloca aí, contrata um sistema e pronto, acabou, porque senão nunca vai ser estratégico. Vai ser cara crachá. Cara crachá, fica muito no operacional, como você falou. Então, o grande equívoco dos advogados é ver a controladoria como eu falei no início da conversa, um sistema de apoio. Não é só protocolos, não é só emissão de guias. Faz aquilo que eu não quero fazer. Faz aquilo que eu fico só na petição e atendimento de cliente e audiência, e a controladoria absorve o resto. Isso aí é a pontinha do iceberg. A base mesmo da controladoria, o forte da controladoria é justamente a estratégia, com tudo que as doutoras falaram, e principalmente para a tomada de decisão. Seja decisão dentro do meu escritório ou seja decisão para o meu cliente. Se é hora de fazer acordo, se está tendo muita sentença improcedente, isso serve também para o meu cliente. Isso serve também, inclusive, para renegociação de honorários. O que o cliente pensa? Que o advogado nunca está trabalhando, né? Exatamente. Ele acha que o advogado está enrolando, que o processo não anda, mas a gente faz 1000 coisas durante isso. A petição é uma delas.
você vai despachar com o juiz, você estuda o caso, você faz um mapeamento, você liga para o cliente, você solicita documento, você faz uma infinidade de coisas além de peticionar. E quando você lança tudo isso do sistema, cada atividade que você faz para determinado cliente, quando você serve para você como base para você renegociar esse contrato de honorários. Como que você vai renegociar esse contrato de honorários? Só chegar lá no cliente e falar assim, olha, vamos conversar sobre esse honorário aqui, se for um empresarial, né, se for uma empresa, porque você me contratou por X, mas a demanda é maior. Você vai falar verbal com base em quê? Mas quando você tem um relatório emitido pela controladoria, com tudo que foi feito por aquele cliente, você tem maior chance de você conseguir renegociar esse contrato de honorários. Então, o impacto da controladoria, como a doutora Flávia falou, e a Camille também, ela passa por vários setores no escritório, desde o financeiro, desde gestão de pessoas, desde mudança de contencioso para consultivo, ou mudança mesmo até diária. Então, ela passa por vários setores do escritório. Inclusive na questão da gestão de informações. Agora, com a LGPD, qual a visão de vocês na questão da controladoria com a LGPD? Não, ela tem que estar totalmente preparada. E assim, desde do centro de controladoria como os advogados, não é tão simples hoje a gente reter um dado, né, pessoal. Tem todo um quesito hoje a ser cumprido para a gente poder administrar, mesmo que a gente tenha o caráter de estou advogando, estou trabalhando em função disso. Mesmo tendo esse caráter, eu acho que a gente tem que estar preparado de como a gente alimenta essas informações, quais informações são necessárias para a gente ter e a gente gerir ali, para não simplesmente ter ali, porque a gente sabe, todo mundo já viu aqui, acho que na prática, esse vazamento de dados que tem mesmo dos escritórios, e assim, não é uma coisa simples, é uma coisa que a gente vê, sistema sendo invadido, sistema sendo roubado, pedindo, como que é o nome que eles pedem? Pedindo recompensa para poder devolver todo o sistema, porque eles acabam levando todo o servidor no formato que quer que ele seja. Então, assim, como que a gente vai assegurar isso para o cliente, né? Como que a gente vai se preparar e se posicionar acerca disso? Então, tem que sim ter um controle de todas essas informações, porque essas informações elas vão estar sendo, né, encaminhadas, independente do formato, elas vão estar sendo... você vai pegar um dado e vai transformar numa informação e vai ter que gerir ela adequadamente para poder apresentar para o cliente. Exatamente, como a Camille falou, a controladoria também passa pela Lei Geral de Proteção de Dados. Recentemente entrou em vigor, o presidente assinou, então ela está valendo para todos. Como que a controladoria entra nisso? Um software de gestão bem equipado, ele já está alinhado a gente tem alguns no mercado aí, que já está alinhado com a LGPD. Mas a gente também tem acesso, restrição de informações. O acesso que a minha secretária tem não é o mesmo que o meu financeiro tem, exatamente, não é o mesmo que o jurídico tem. Então, isso limita as informações. Então, a minha secretária não vai saber dados sensíveis do meu cliente que não cabe a ela saber. Então, a gente consegue também, com a controladoria, alinhar com essas questões da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que um ponto muito importante também é a questão de fazer porque a gente sabe o seguinte, a gente não tem tudo automatizado. Então, a controladoria tem que ter condições também de fazer verificações. Algumas verificações têm que ser por amostragem, não tem condição de verificar tudo. Não é tudo quantitativo, né? Então, muitas verificações eu faço um primeiro filtro quantitativo. Se eu tenho um indício de um possível erro, um possível desvio, eu tenho que fazer análise por amostragem, eu tenho que fazer a qualitativa. Então, acho que esse papel também da controladoria, e que a controladoria proporciona, de verificar não conformidades, né? De acompanhar não conformidades,
Porque a forma de eu saber se as coisas estão acontecendo ou não é realmente verificando. A gente não pode ser assim, quando alguém encontra por acaso um erro. Eu tenho que ter também um formato de revisão de procedimentos, um formato de análise de indicadores de desempenho, e nem todos os indicadores eu consigo verificar quantitativamente. Então, esse acompanhamento, e aí como que essa questão de ser realmente estratégico na prática bate muito com a questão do desenvolvimento humano, com a política interna de pessoas, né, de equipes, de carreira, porque a política interna, a cultura interna vai influenciar no quê? É o reflexo do comportamento das pessoas. E o comportamento depende do quê? É algo interno. O comprometimento depende da percepção de valor. Então, para uma pessoa se comprometer, para uma pessoa cumprir, ela tem que ter percepção de valor. Ela tem que entender o que ela ganha com aquilo, falando de uma forma grosseira, mas enfim, o que aquilo agrega de valor para ela. Verdade. E eu faço isso na gestão de pessoas. Então, para eu verificar se eu tenho uma cultura, se eu tenho uma política, se aquilo tem funcionado do ponto de vista comportamental, porque no final das contas são as pessoas que vão fazer aquilo, eu tenho que ter uma política de desenvolvimento de pessoas, de equipes e de carreiras que faça com que isso tudo feche. Ou seja, que as pessoas percebam que aquilo agrega valor, porque acaba sendo estratégico para mim. As pessoas veem, às vezes, o time sheet como algo, né? Controlar e tudo. Cara, você sabe quanto que vale a sua hora? Não. Essa questão do cliente de revisar contrato. Às vezes eu tenho colegas que são advogadas, fiquei o dia inteiro, uma cliente, a cliente liga fim de semana. Peraí. É uma questão criminal, é uma questão que você tem que atender, porque tem casos e casos, né? Mas o que foi estabelecido com esse cliente? Porque tem algo que agrega valor e tem algo que não agrega. Ou seja, o próprio timesheet em si, esses controles, eles são importantes para eu saber quanto tempo eu estou gastando nesse trabalho. Até para eu saber da minha produtividade, o quanto eu estou sendo produtiva. Até para eu identificar se é uma falha minha na gestão do meu trabalho, na gestão do meu tempo. Então, assim, a área de pessoas e produção e tudo, elas estão o tempo inteiro ali se comunicando. Porque quando algo foi estabelecido, né, e não está sendo cumprido, foi claro, houve um treinamento, foi formalizado, está padronizado, a informação está acessível? Sim. Então, peraí, eu tenho um problema comportamental, alguém não quer fazer. Tem todas as... Mas uma coisa está sempre se conectando com a outra. Então, eu acho assim, essa questão da estratégia funcionar e tudo, também está totalmente ligada com essa questão de fazer uma gestão de pessoas que olhe para essas questões, que consiga identificar esses pontos, que consiga também inserir uma equipe, trabalhar, desenvolver uma equipe que tenha essa visão ou que consiga ter essa visão. Ou seja, essas áreas elas se comunicam muito. Muitas vezes é algo que eu dependo, ou que às vezes eu tenho um sistema ótimo, eu tenho várias coisas a favor, mas eu não tenho uma cultura favorável, ou quem está acima não cumpre também. Então, eu estabeleço uma excelente controladoria, uma equipe excelente, aquela questão, né? Aí o advogado, aí o sócio, aí um gerente não consegue... Eu lembro de um escritório que tinha alguns procedimentos que não eram cobrados do cliente, não era reembolsado. E que eles não tinham controle porque não reembolsava. Mas outro motivo para você ter o controle, você está absorvendo esses custos. Então eram coisas assim, de cópias, coisas assim. Você absorve, mas ou seja, como eles não controlavam, não entrava para o centro de custo. Que é essa situação, né, de você não saber quanto me custa. Isso aqui vale a pena? E, gente, mais estratégico do que saber se é rentável
Se eu tenho lucro, a gente está falando de negócio jurídico, se isso não é estratégico, né? Então, assim, eu acho que essa visão, a controladoria tem que ser olhada, e os escritórios que realmente implementam uma controladoria e que vivenciam, e que têm coragem para mudar a cultura, para trabalhar a política, para apoiar e para cumprir o que tem que ser cumprido, que o cumprimento tem que vir de todos, eles não ficam sem controladoria. Exatamente. E aproveitando o gancho aí da Flávia, informação por informação, sem ação, de nada serve. Então, a controladoria, ela traz informação, mas a tomada de decisão sempre vai partir dos sócios. Vai te apresentar relatórios internos, externos, né, que a gente já falou para o cliente, mas vai te apresentar relatórios internos. Quanto é a tua hora, quanto você está cobrando, quanto está demandando determinado cliente. Mas e aí? O que você faz com essa informação? Aí que entra a tomada de decisão, né? Outra coisa que a gente esqueceu de falar, que a controladoria também impacta no marketing jurídico. Todos os setores, inclusive marketing jurídico. Olha que dificuldade que os advogados, nós, né, no modo geral, temos de fazer um simples cadastro. Se eu tenho um celular aqui e ele deu problema, eu levo em qualquer portinha aqui da esquina em Londrina, o que é a primeira coisa que o cara vai fazer? Ele vai abrir uma nota de serviço. Ele vai pegar meu nome completo e meu telefone. Por que o cliente que vem a primeira vez no meu escritório, eu não faço isso? Eu não faço um pré-cadastro dele. E muitas vezes não é feito. Da demanda, se eu vou, né? se eu vou num consultório médico, hoje em dia tira até fotinho da gente, né? Até prédio, dependendo, tira fotinho da gente. Claro que agora com a LGPD eu não sei se vai ser possível, mas de qualquer forma faz um cadastro seu. Os escritórios às vezes não tem isso. Às vezes só depois que assina a procuração, o início, muitas vezes vai assinar lá na frente, essa procuração fica nessa tratativa, mas você não tem um cadastro de quem passou pelo teu escritório. Porque às vezes essa pessoa que entrou no meu escritório hoje, ele não virou um cliente, mas amanhã ele vira um cliente. E por que não ter estratégias de marketing para esse cliente que veio no meu escritório? E o porquê que ele não fechou comigo naquele momento e veio agora, né? Sim, perfeito. Então, eu só consigo filtrar aquilo que eu inseri e classifiquei. Exatamente. Se eu não inseri e se eu não classifiquei, é um monte de... Quando é inserido e não é classificado também, fica ali jogado. Então, uma das coisas, às vezes, é um cliente que ele tem ele chama de estratégico. Né? Às vezes, ele tem alguma característica muito específica, né, para ser cliente do escritório, e aquilo não está em lugar nenhum, aquilo está na cabeça de um dos sócios. Então, essa gestão começa justamente, tanto aquele que chega ali para pegar informação, ou às vezes você foi em um evento e tudo, pegou cartão e tal, e para onde foi esse cartão? Pois é. Percebe? Então, a controladoria, ela é excelente para isso. É o topo maior dela, vamos dizer assim, a base dela, me corrigindo, a base dela é a estratégia. Mas a estratégia, ela tem que ser pensada. Como a Flávia falou, uma troca de cartões, um cliente que esteve no escritório. Se eu jogar, mas não classificar, fica uma informação perdida. Informação, sem ação, não serve para nada. Ela precisa, então não basta falar assim, eu consigo, então vou lá, vou contratar uma estagiária, uma controller, vou pegar um software aí top de linha, desses de mercado, e vou implementar a controladoria. Vai funcionar? Pode até ser que sim, mas a probabilidade é muito pequena. Porque as informações, elas têm que estar interligadas. Tudo tem que estar refletindo em algum lugar. Tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter um fluxo, como disse a Flávia. Seja um fluxo interno para o escritório ou seja um fluxo para o cliente, para a tomada de decisões. Mas eu gostaria de ouvir da doutora Camille... um escritório que pensa em contratar, isso aqui acontece muito no interior, eu sei que a Flávia está em Portugal, a Camille está na capital do Paraná, Curitiba, eu estou aqui no interior, em Londrina, acontece muito aqui, Londrina e essas cidades menores aqui, vizinhas. Precisa ser um advogado para ser um controller? O que a doutora acha? Não precisa. A gente tem que quebrar um pouquinho desse paradigma de que é obrigatório a pessoa
ter a formação, obrigatoriamente ter a formação em direito, ou ter aí o famoso, né, cadastro na OAB, ter a sua OAB registrada para poder exercer essa função. A gente vê muito, principalmente em escritórios pequenos, pessoas que estão há 10 anos, 7 anos, já lidam com todo o processo, fazem mais funções do que os propriamente dito administrativo, acabam auxiliando, estão no dia a dia do advogado e acabam tendo conhecimento técnico, às vezes até maior do que aqueles que têm a formação. Por quê? Porque estão no dia a dia. A prática os proporciona esse conhecimento do que acontece dentro da própria advocacia. Então, se ele tem esse conhecimento, se é uma pessoa que tem essa capacidade de aprender, a gente consegue desenvolver e falar o que é um prazo, ela consegue ter esse raciocínio lógico do que é uma sentença, obviamente que é muito mais fácil quando eu tenho uma pessoa que já é formada, que tem a graduação em direito, ou tem a própria, né, é um advogado, fica muito mais fácil para nós porque a gente não precisa treinar e explicar quais são esses conceitos, né, o que é o trâmite do processo. Mas se essa pessoa ela consegue se capacitar, é isso que a gente vai trazer, entendeu? Você consegue capacitar essa pessoa para que ele desenvolva essas habilidades e dê o cumprimento. Vá seguindo ali com toda essa administração que tem que ser feita. Eu fiz essa pergunta proposital, porque eu sei que as doutoras estão lançando um super aí produto. Eu quis deixar a deixa aí para vocês falarem. E só para concluir a minha participação, eu queria perguntar para as doutoras se é possível essa formação em controller. Vamos falar sobre aquele profissional que não se identificou, cursou direito e não se identificou com a faculdade, ou não passou na OAB, é um bacharel, ou mesmo um profissional que já está atuando, tem o conhecimento prático daquilo, se é possível um curso para reciclagem ou mesmo para aprender a ser controller, ou para um curso nesse sentido de controladoria. Flávia, sua visão de autoconhecimento, o que você nos diz? A gente consegue entregar isso? Isso existe? Sim! Bom, eu acho que... Obrigada, Ana Paula, pela pergunta, porque a questão justamente... a gente tem... são muitos paradigmas, né? Escritório de advocacia no mundo jurídico. E um deles é esse. Mas o controle tem que ser em tudo. Gente, hoje em dia, o momento que a gente vive em termos de carreira, a gente sabe que tem faculdades, tem cursos que daqui a pouco não vão nem existir mais. A capacidade de mudar, a flexibilidade, essa multidisciplinariedade, o tanto que é importante hoje para o desenvolvimento na carreira. Então, se a gente ficar apegado a determinadas formações, diferente de um médico, diferente de um engenheiro. Então, hoje nós temos várias profissões que é muito mais uma questão de competências, desenvolvimento de competências. E a nossa proposta vem justamente nesse sentido, de apresentar de uma forma ampla o que é a controladoria, o que um controller faz, o que é requerido, e de trabalhar o lado do autoconhecimento e autodesenvolvimento, porque o papel do controller faz muita diferença para o nível de controladoria que você tem. Se o meu controller também não consegue ter essa visão, como é que ele... Claro, os sócios têm que ter... quem tem funções que impactam em tomadas de decisões, precisam ter. Mas se o controller não tem, a gente fica realmente com uma área subaproveitada, subutilizada. A gente fica ali com motor de Ferrari dentro de um Fusca. Não vai, né? Então, o que acontece? Ou o contrário, com o motor do Fusca na Ferrari, quer dizer, a controladoria tem tudo para ir, não vai. Então, o controller também, ele não precisa ter um perfil engessado, ele precisa entender a função, entender a importância, mas ele pode muito bem, e aí fazendo tendo esse olhar, é isso que eu quero, tem a ver com características que eu quero desenvolver ou com uma atuação que eu acho interessante realmente, e ter um olhar que vá além. O que mais eu poderia fazer? Eu já trabalhei com controller que achou que estava estagnada
que gostava de onde estava, mas não sabia o que fazer, não queria sair do escritório, mas se achava estagnada. Ela passou por um processo de desenvolvimento, porque, no caso, ela já tinha esse conhecimento da parte de controle e tinha por causa da prática, ela não tinha ela foi aprendendo ali, e ela, ao ter um olhar a respeito dela mesma, o que ela percebeu? Que ela poderia aproveitar mais o que ela tinha de recursos no escritório e que ela poderia transformar isso num projeto alinhado à carreira dela, que era a controladoria numa área de qualidade do escritório. Ou seja, não adianta, como consultoras, né, a gente vê um grande potencial e a pessoa não conseguir perceber como trabalhar nisso. Então, a gente traz toda a questão da controladoria, o que eu já vi da doutora Ana Paula tem essa visão humana também. A Camille totalmente, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu conheci a Camille, foi essa visão do desenvolvimento humano que ela tem, que infelizmente, às vezes a pessoa que está nessa área de produção tem uma dificuldade de ir além. A Camille tem uma visão de desenvolvimento humano e é isso justamente, né? A resposta é justamente isso. Sim, com desenvolvimento humano. E sim, entendendo o que é a profissão, entendendo a amplitude, entendendo essas questões que a gente trabalhou aqui hoje, da visão estratégica, isso tudo a Camille traz, né? É uma visão muito mais ampla da controladoria do que pequenos apontamentos, uma visão de possibilidade de mercado e uma visão de possibilidade de carreira e de desenvolvimento de cada um. Pode ser que a gente trabalhe com um controller ou às vezes com um gestor que vai precisar contratar um controller ou desenvolver um controller, eu acho que vale a pena também, que vai criar um profissional totalmente diferenciado, porque cada escritório é único. E eu acho que talvez falte isso, né, Camille? Exatamente. As pessoas conseguirem ressignificar, conseguir olhar e absorver de uma forma... usufruir tudo que a Camille tem, né, Camille? Mas trabalhar nessa troca, porque quando a gente se permite, a gente vai muito além de procedimentos, de fluxos, de ferramentas. Mas aí depende desses dois pontos. Eu acho que querer só desenvolvimento humano, eu vou inventar, já tem muita coisa que já foi estabelecida de controladoria, né? Vamos aprender com quem já sabe, com quem já fez, com quem já trabalhou. E aí tem esse lado humano. Então a gente acredita muito nesses dois, na junção dessas duas partes. E sair um pouquinho daquela simples formação de controle de 2 dias intensos, 3 dias intensos de conteúdo, do qual a gente acaba esparramando ali só questão teórica do que é a controladoria, né? Então trazer um pouquinho para a prática como que funciona a formação do controle, aonde que eu tenho que mexer um pouquinho. Então a ideia do programa de capacitação de controllers é justamente essa: a gente traz o conteúdo técnico de controladoria e vem com autodesenvolvimento fazendo essa capacitação de como que eu vou lidar com esses conflitos que eu tenho no dia a dia. Porque se eu não sei lidar com um conflito no dia a dia, como que eu vou gerir processos? Os processos, eles estão tramitando. A teoria é muito linda, mas a prática é completamente diferente. Então, como que acontece na prática? Qual que é a problemática que a gente tem na prática? Trazer esse conteúdo, né? Como que vamos fazer? A gente vai falar durante semanas a respeito disso. Vai ser novembro e dezembro inteiro, praticamente, só a respeito de controladoria e de autodesenvolvimento. Como que eu me localizo, como que eu me encontro? Eu sempre falo, eu fui achada, mas vocês podem se encontrar dentro dessa função, dentro dessa profissão, né? Será que eu tô alocada aqui? Será que eu não tô? Pô, quantos advogados a gente vê com 10 anos de carreira trocando, modificando, né? O próprio fenômeno agora de mudança de carreira, tirando um pouquinho do nicho, é a própria Bia Napolitano, largou a advocacia aos 30 anos, com 32 anos ela virou comediante. Então, ou seja, a gente consegue se transformar. Então é trazer essa transformação. O que será que eu estou fazendo dentro da advocacia? Como que eu vou conhecer esse perfil controller? O que é? Ou aprimorar a minha equipe? Ou também para entender o que acontece dentro do meu escritório, por que existe essa gestão? Por que existe essa função? Como que eu vou trabalhar com ela
para poder agregar dentro, né, do escritório, para poder entregar mais para o cliente. Então, esse programa de capacitação, ele traz tudo isso, né, para a gente poder sempre ampliar quais são essas formas de capacitação, de desenvolvimento, trazendo essa visão toda em conjunto com o autodesenvolvimento. Então, ao todo, são 14 aulas online, ao vivo, tem bônus exclusivos, tem grupo fechado, mapas mentais de conteúdo, um workbook e uma disponibilização de conteúdo além disso por 1 ano, porque todas as aulas que vão ser dadas ao vivo ficarão gravadas e você vai poder acessar aí à medida que desejar, quantas vezes quiser, acontecer algum imprevisto, você consegue rever, consegue trabalhar essas aulas na medida que elas forem acontecendo. E, obviamente, para tudo isso existe um valor, existe um custo, e a gente sempre fala disso, de um custo de investimento, e que pode ser feito aí de diversas formas pela plataforma do Eduz, né? Pode ser parcelado em 12 vezes, pode pegar o crédito total do cartão, pode ser compensado mensalmente, pode ser pago via boleto. Então, há uma diversidade imensa das formas de pagamento para que você possa ali verificar o que fica mais acessível, o que disponibiliza, porque a gente não está simplesmente falando de 2, 3 dias, a gente está falando de 14 aulas, né? São 14 encontros comigo e com a Flávia, de 1 hora, no máximo 1h30 ali, cada uma, para poder falar sobre esse assunto, para trazer essas temáticas. Então, são aulas que vão começar às 7 da noite, então às 10 a gente está finalizando toda essa temática aí do dia, abordando e sempre complementando um pilar com o outro. Gente, só interromper um pouquinho. Eu estou no mercado há algum tempo, eu desconheço um curso tão completo quanto esse. Então, aproveitem mesmo, quem está assistindo essa live, passe para os amigos. É um novo nicho de mercado aí, a controladoria, um programa de capacitação com 14 aulas, e não só 3 dias que você sai, você entra e sai com mais dúvidas ainda, não visualiza aquilo na prática. É um diferencial aí das meninas, então façam mesmo. E consultora amiga tem que ter desconto, que eu também estou querendo fazer, até eu estou querendo fazer esse curso aí. Não, claro, desconto a gente sempre dá, a gente dá bônus, a gente dá desconto. Então vai ter a semana inteira de vendas aí, para você poder correr atrás disso, verificar como são essas formas. O link já está disponível na minha bio. E quem precisar, manda um direct para mim, para a Flávia. A gente tem sempre uma acessibilidade fácil com vocês, a gente responde, encaminha, tira as dúvidas que for preciso, verifica como que vão ser essas formas. Quero mudar aqui, quero fazer de tal forma, quero fazer de depósito, indiferente. Na medida que a gente conseguir ajustar e conseguir colocar vocês dentro da plataforma para obter esse conhecimento, é sempre aquilo que a gente fala, o compartilhar de conhecimento, que é o que agrega e faz com que todo mundo possa crescer e desenvolver aí todo o seu conteúdo e suas técnicas dentro do mercado. E a gente pensou, a gente foi bem detalhista, né, Camille? A gente pensou bem assim, como que funcionaria? A gente estudou, não foi nada aleatório. Então, sempre tem uma aula da Camille e uma aula minha, a gente conectou os temas, não foi nada assim, toma aqui o meu e toma aqui o seu. Não, a gente pegou cada tópico da Camille e conectou com o tópico meu. Então, não tem nada por acaso, não tem nada... Então, a sequência da aula dela, vem uma aula minha, que pega o tema que ela trabalhou e aplica e vem para uma aplicação pessoal, individual. Ou seja, eu, inclusive, vou estar na aula da Camille, porque como são aulas ao vivo, então aquele tópico que ela trabalhou ali, já vem um meu em seguida, para a pessoa poder estar com aquilo ali em mente, para ela poder entender como que ela aplica aquilo para a vida dela, como que ela aplica para a carreira dela, quais são as dificuldades que ela tem e como que ela vai trabalhar nas dificuldades para atingir aquilo que a Camille falou. Quais são os diferenciais que ela tem e como que ela vai usar aqueles diferenciais para potencializar aquilo que a Camille falou na aula anterior. Então, assim, o grupo também vai ser um grupo que a gente vai tirar dúvidas, o grupo é sempre interessante pela troca que tem entre... acaba, né, tendo uma troca muito grande. Nas primeiras inscrições, a gente vai ter bônus, inclusive...
de tempo individual comigo e com a Camille para poder tirar dúvida ou para poder tratar de algum tópico específico que a pessoa queira aprofundar mais, embora o conteúdo esteja bem, assim, tá muito profundo, né, Camille? Não tem como, complexo. Gente. Olha, porque assim, eu tô trazendo... O Instagram vai cortar a gente. Tá dizendo aqui. Vai, né? Ah, não, então vamos encerrar. Vamos encerrar, depois a gente fala mais. Mas, enfim, não tem como não desenvolver com um programa desse. Não tem como não capacitar. É isso, gente. Muito obrigada, Ana Paula, por ter vindo, Obrigada, por ter participado eu que agradeço. com a gente. É uma honra sempre te ouvir com essa calma, com essa tranquilidade, com esse conhecimento todo. E, Flávia, poder dividir esse espaço novamente com você e traçar esse projeto aí maravilhoso que a gente tem à frente. Obrigada, doutoras. Super recomendo esse curso. Se inscrevam lá, está na bio da Camille, da Flávia. 14 dias esse programa de capacitação. Obrigada. Obrigada. Tchau, boa noite a todos.